online do Ministério da Saúde. Hoje, para atualizar a distribuição de equipamentos e insumos no combate à Covid-19, apresentar os investimentos em outros projetos de enfrentamento à doença, como guia de orientação para a reabertura segura das escolas da rede básica de ensino, por exemplo, e esta coletiva também vai tratar do tema Cuidados para Populações Vulneráveis. Participam o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara Parente, e o diretor do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, Marcelo Alves Miranda. Neste momento, nós passamos a palavra ao senhor secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Boa noite. Em nome do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nós apresentamos o nosso pesar por todas as famílias que perderam um ente querido. Não se tratam de números, mas de pessoas, e a vida não tem preço. Então, nós apresentamos nossos sentimentos aos familiares que tiveram essas perdas. Informamos que a curva epidemiológica continua no nosso país, um país de dimensões continentais, onde a doença se comporta de maneira diferente em cada estado, em cada região. Mas que temos um decréscimo dessa curva e temos uma prova da força do Sistema Único de Saúde, que no dia de hoje completa 30 anos de existência. No dia 18 de setembro de 1990, foi aprovada a Lei 8080, que é a lei que regula o SUS, com a gestão tripartite, para obter os princípios da integralidade, da equidade e da universalidade na atenção de saúde da população brasileira. Vamos ao balanço das entregas. Uma dotação para o ano de 2020 de 174,8 bilhões de reais. Nós incluímos a Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso Federal e créditos extraordinários por meio de 10 medidas provisórias que vêm reforçar o orçamento da saúde para o ano de 2020. Tratam-se de 41,7 bilhões de reais exclusivos para o enfrentamento à Covid-19. Já foram repassados diretamente a estados e municípios 85,5 bilhões de reais. Destes, cerca de 60 bilhões foram repasses ordinários relativos à Lei Orçamentária Anual para o financiamento regular do Sistema Único de Saúde e 25,8 bilhões daqueles créditos extraordinários para o enfrentamento à Covid-19. Então, nós temos aqui um quadro das transferências dos recursos para o enfrentamento da Covid, os 41,7 bilhões, 10 medidas provisórias, que já tiveram, no total de recursos empenhados, 34,4 bilhões de reais, e já foram pagas, já foram executadas as despesas pelo Ministério da Saúde de 30,5 bilhões de reais. Com os recursos relativos à Lei Orçamentária Anual, de 133,1 bilhões de reais, nós já empenhamos 99 bilhões e já efetuamos o pagamento de 84,7. Eu lembro que nós ainda estamos no mês de setembro e ainda temos pouco mais de um trimestre para concluir o ano, para realizar a execução orçamentária daqueles recursos previstos para o ano de 2020. Cabe destacar que nas contas dos estados e municípios, os recursos relativos aos repasses que foram feitos da forma Fundo Nacional de Saúde a fundos estaduais e a fundos municipais de saúde, o saldo somado de estados e municípios era da ordem de 31,2 bilhões de reais, sendo 10,1 bilhões na esfera estadual, nas 26 unidades da Federação e no Distrito Federal, e 21,1 bilhões na esfera municipal. Então, nós temos aqui as 10 medidas provisórias que foram expedidas no corrente ano, com o recurso
de 41,7 bilhões, a soma delas. A última delas, que é a 994, de 6 de agosto, foi a que abriu um crédito extraordinário para a vacina, conforme o que foi contratado entre a Fiocruz e a AstraZeneca, uma vacina que está sendo desenvolvida, que nós estamos realizando uma encomenda tecnológica para a produção da vacina e para a transferência de tecnologia. Já foram empenhados 1,4 bilhão de reais com relação a essa medida provisória. Com relação a outras, por que nós não executamos tudo? Volta, por favor. De 41,7, nós já empenhamos 34,4. Muitos recursos referem-se a programas que foram estabelecidos para enfrentamento à pandemia e que requerem adesão de estados e municípios. Então, ainda não houve o repasse, aguarda-se adesão. Aguarda-se ainda solicitações de habilitação de leitos de UTI e de outros programas. Além disso, compras que foram empenhadas, que foram solicitadas, mas aí o processo de aquisição ainda não foi complementado, ela não pode ser paga, porque nós precisamos realizar o empenho, a liquidação para efetuar o pagamento e, então, concluir a despesa de alguma aquisição feita de forma centralizada pelo Ministério. Por favor. Com relação às entregas, o Ministério da Saúde, ele usando o seu poder de compra, com relação a alguns insumos, alguns equipamentos estratégicos para o enfrentamento à pandemia, ele realizou compras centralizadas para reforçar as estruturas que funcionam sob a responsabilidade e a administração, a gestão de estados e municípios. Então, com isso, já foram atendidas demandas a estados e municípios de 11.106 ventiladores pulmonares, conforme essa distribuição que aparece nas unidades da Federação e no Distrito Federal. Daquele total de ventiladores, foram adquiridos e distribuídos ventiladores pulmonares de UTI, são aqueles que ficam no leito da UTI, com aquela régua de gases, para atender o paciente que está internado, e também, próximo, por favor, ventiladores pulmonares de transporte. São aqueles ventiladores pulmonares que são utilizados em UTIs móveis, que são utilizados para o transporte de passageiros em ambulâncias, de uma unidade hospitalar para outra, ou de um paciente que vai ser evacuado na sua residência, que já está no estado grave e precisa do suporte ventilatório. Já foram atendidos as solicitações e foram habilitados 13.563 leitos de UTI, exclusivamente para o enfrentamento à Covid. São leitos que ficaram reservados nas unidades de saúde, nos hospitais, para atender o paciente de Covid. Esse repasse ele foi feito de forma antecipada para cobrir uma despesa de 90 dias ao custo de R$ 1.600 por dia, independente de o leito estar ocupado ou não. Com isso, o Estado, o município, consegue custear a reserva, a manutenção daquele leito para atender um paciente que venha a ter um agravamento de seu estado clínico e precise ocupar aquele leito. Isso equivaleu a um repasse de 1,9 bilhão de reais só com relação à habilitação de leitos. Por favor. E nós temos aqui uma distribuição da quantidade de leitos habilitados por unidade da federação, aquele repasse de R$ 1.600 por dia, multiplicado por 90 dias, que foi feito de forma antecipada. Além daqueles 90 dias, houve também a prorrogação de leitos previamente habilitados para UTI, conforme também a evolução da curva epidemiológica, e já foram prorrogados daquele total 5.988 leitos de UTI, que equivaleu a um repasse de 286,9 milhões. Esses leitos foram prorrogados por 30 dias, podendo haver, conforme a necessidade, uma nova prorrogação por mais 30 dias, também ao custo repassado antecipadamente para cobrir a despesa de 30 dias, financiando, proporcionando condições financeiras de funcionamento daquele leito exclusivamente para o enfrentamento à Covid. Essa foi a distribuição dos leitos que foram prorrogados por unidades da federação. A gente identifica que algumas
já não necessitam mais essa prorrogação, justamente por causa da estrutura instalada e das necessidades das unidades da federação. Também foram habilitados leitos de suporte ventilatório para a Covid, equivaleu a um repasse de 13,9 milhões. Esse é um leito de cuidados intermediários para aquele paciente que já começa a receber o suporte ventilatório, mas ainda não precisou ser internado na UTI. Pode ser, provavelmente, o início de tratamento com uma ventilação não invasiva, mas que há a necessidade do suporte da régua de gases, do oxigênio, da tubulação, do ventilador pulmonar, para atender o paciente num caso menos grave, com a expectativa de não necessitar levá-lo até a UTI, conseguindo mitigar o agravamento do seu estado clínico. Então, estes são os estados que solicitaram, e o Distrito Federal também, leitos de suporte ventilatório. Foram atendidos pedidos já de 276,6 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual. Álcool 70, aventais, máscaras N95, toucas e sapatilhas, luvas, óculos e protetor facial e máscara cirúrgica. Esses são os quantitativos que foram repassados a estados. Normalmente, esse material vai para os estados e, conforme o plano de contingência dos estados, que é construído junto com os municípios, o material é repassado também às unidades de saúde dos municípios. Essa é a quantidade total que foi de unidades que seguiu para cada estado do país e para o Distrito Federal. Eu lembro que todo esse material que nós citamos, ele é atribuição de aquisição de estados e municípios. A gestão tripartite do SUS, ela tem esse princípio, o Ministério tem a sua responsabilidade de financiamento, de construção das políticas de saúde pública e os estados e municípios de executá-las. Eles estão na ponta da linha realizando, operando os hospitais, as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, as clínicas, os tratamentos, e esses recursos são repassados e os estados e municípios operam toda essa atenção à saúde e à população. Além daqueles materiais, foram também distribuídos 15 milhões de testes, sendo realizados até o momento 14,1 milhões de testes no Brasil. RT-PCR, aquele que é realizado em laboratório, e o teste rápido, que é aquele que a gente fura o dedo e verifica a existência de anticorpos. RT-PCR já foram distribuídos a todos os estados que podem processá-los por meio dos seus laboratórios centrais ou, havendo excedente, não havendo condições de processá-los na sua quantidade total, eles podem se utilizar de uma logística proporcionada pelo Ministério e transportar esses excedentes para as plataformas que nós temos no Ceará, no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde serão processados esses excedentes. Já foram realizados RT-PCR no Brasil 6.174.221 testes. Na rede pública, pouco mais da metade, 3.600.000, o que nos mostra que nós temos em torno de pouco mais de 3 milhões de testes ainda já distribuídos aos estados que podem ser processados. Então, o exame ele é realizado mediante demanda do médico, do profissional de saúde. O paciente vai ao médico e ele vai verificar qual o exame que se é indicado para aquele paciente fazer e se é indicado fazer o exame. Na rede privada de laboratórios, cerca de 2,5 milhões de testes foram realizados. E testes rápidos, em torno de 8 milhões, já foram distribuídos e realizados. Com relação à capacidade dos laboratórios centrais da rede pública dos estados, os LACEN, eles, numa primeira fase, tiveram ampliado a sua capacidade para a realização de 28 mil testes por dia, 28 mil exames a serem processados. Para ampliar a sua capacidade, foram estabelecidas as plataformas, como eu citei, da Fiocruz, do DASA em São Paulo,
Curitiba e Fortaleza, que ampliou essa capacidade em mais 47.170 exames por dia. E nós já estamos vivendo uma fase 3, onde estamos ampliando também, além das plataformas, ampliação das plataformas e dos LACEN, vamos concluir essa etapa em até 32 dias e vamos chegar a uma capacidade de 115 mil exames por dia. Então, como nós mostramos, os estados têm exames distribuídos e nós temos a capacidade de processá-los. O médico solicitando, o exame será coletado, será feito, vai para o LACEN ou o excedente pode ser transportado por via aérea para uma das plataformas, de forma que seja atendida a demanda do médico. Eu destaco que o diagnóstico da COVID, ele não necessariamente precisará do exame. É muito importante essa informação. Ele poderá ser dado apenas pelo exame clínico do médico, o exame clínico físico com anamnese. Ele poderá ser feito por intermédio do clínico com o apoio de imagem, seja um raio-x, seja uma tomografia. Poderá ser clínico epidemiológico, verificando se aquela pessoa teve contato com alguma pessoa infectada pelo vírus, e poderá ser o clínico laboratorial, para o qual será indicado um exame, tudo de acordo com o critério médico dentro da sua especialidade, que poderá indicar um exame e qual exame aquele paciente deverá fazer. Próximo, por favor. Eu passo agora ao secretário Rafael, secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Boa tarde. Eu vou agora dissertar sobre o investimento federal na atenção primária, que é exatamente a secretaria que eu coordeno. Então, de forma resumida, e depois a gente vai entrar em detalhe de cada um dos programas, as ações na atenção primária foram a saúde na hora emergencial, depois eu vou detalhar uma por uma, os centros de atendimento, os centros comunitários, o programa Mais Médicos, o Telepsi, orientações para a reabertura das escolas da rede básica de ensino, ações de apoio a gestantes e puerpérios saudáveis e cuidado para as populações específicas. Próximo. As ações agora eu vou falar os recursos já repassados. Saúde na hora, mais de 88 milhões de reais. Centros de atendimento, quase 240 milhões de reais. Centros comunitários, quase 7 milhões de reais. Orientações para a reabertura das escolas da rede básica, 454 milhões de reais. E o Mais Médicos, mais de 300 milhões de reais. São 1.309 unidades básicas de saúde que aderiram ao programa Saúde na Hora Emergencial. É importante dizer que isso depende da adesão do município, né? E esse repasse já foi de quase 89 milhões de reais. E aqui a gente tem um mapa de cada unidade da federação, quantos que aderiram em cada estado. No Acre, por exemplo, 3. Em São Paulo, que é a maior população, a gente tem 180, e do lado tem o investimento. Próximo. O Ministério da Saúde também já credenciou mais de 3.200 centros de atendimento para o enfrentamento à Covid-19. E, com isso, foram repassados quase 240 milhões de reais. Próximo. E aqui também a gente tem um mapa por cada unidade da federação, mostrando o número de centros de atendimento em cada estado. Próximo. O Ministério da Saúde também já credenciou 91 centros comunitários para enfrentamento à Covid-19. Os centros comunitários é um centro de atendimento para locais com favelas, com comunidades, e para isso já foi repassado aos municípios quase 7 milhões de reais. Mais uma vez, repetindo, isso depende da solicitação de adesão pelo município. Próximo. E aqui a gente tem um mapa por unidade da federação dos estados que aderiram e a quantidade que solicitaram por cada um, no total de 91. Próximo. Serão abertos novos editais, a gente tem aberto edital frequentemente para suprir a necessidade de médicos em todos os locais do Brasil, de acordo com a solicitação das autoridades sanitárias e do previsto na Lei dos Mais Médicos. Então, sempre que há uma falta, que há uma necessidade de médico, a gente abre novos editais. Então, vários já foram abertos, e quantos mais necessários forem para a gente suprir a necessidade da população, continuarão a serem abertos. Próximo. E aqui a gente tem adesão ao programa Mais Médicos,
também por cada unidade da federação, né? Então, você tem, por estado, a quantidade total de médicos e quantos médicos foram chamados em cada ciclo. No 19º ciclo, no 20º ciclo, no 13º, são editais de chamamento de médicos. É comum e normal, num programa que envolve milhares de médicos, você haver desistência, você haver retirada, você haver saída, e sempre que há essa necessidade, o Ministério da Saúde ele faz novos editais, novos chamamentos, para não deixar de forma nenhuma a população dos municípios desassistidas. Já foi investido 2,3 milhões de reais para o suporte psicológico profissionais atuando na linha de frente. A gente sabe que, nesse momento de pandemia, com a pressão, né, que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros que estão na linha de frente, muitos estão padecendo de problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. E o Ministério da Saúde dá todo o apoio para esses profissionais na linha de frente. Próximo. E aqui, um dos programas para essa questão é o Telepsi, e aqui a gente disponibiliza um número gratuito, 0800. Você liga para aquele número, aperta a opção 4, e aí você tem, em cada unidade da federação, no total, já foram mais de 1.300 profissionais que buscaram atendimento, e aqui a gente tem, por unidade da federação, a quantidade de profissionais. Esse é um programa vigente, é só questão, em havendo necessidade, procurar, e todo esse atendimento será feito. Próximo. Bom, o suporte psicológico por telefone, videochamada. Os grupos de tratamento são randomizados para receber uma telepsicoeducação, uma terapia cognitivo-comportamental, uma telepsicoterapia interpessoal, né? A gente sabe que, nesse momento de pandemia, muitas dessas ações elas têm que ser de forma não presencial, e aí foi feito esse programa, e a gente aqui mostra os grupos de tratamento, o quantitativo de cada um dos que eu acabei de citar, e o total geral de consultas na psiquiatria, 289. Então, está tudo ali escrito no modelo. Próximo. Já foram repassados mais de 454 milhões de reais para apoiar a retomada segura das atividades presenciais nas escolas de educação básica no contexto da pandemia da Covid-19. É importante salientar aqui que o Ministério da Saúde, ele, ciente do seu papel, ele fez toda a orientação de quando o gestor local, quando a autoridade sanitária do local, do município, do Estado, decidir voltar, conforme decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, para esta volta, após a decisão do gestor local, ser de forma segura e com as condições, não só de orientação, mas também de condições de ambiência para permitir a volta segura das crianças, dos profissionais, para impedir a contaminação, não só das crianças, dos profissionais, como de seus familiares. Então, é importante deixar isso claro, que esse programa ele é para ajudar na retomada segura. A decisão ela é dos gestores locais. Próximo. Então, aqui a gente tem um mapa desse apoio, desse programa que eu acabei de falar, por cada unidade da federação e dos municípios, e com recurso que veio do Ministério da Saúde. Próximo. Bom, então, esse repasse de 454 milhões, além disso, nós também fizemos um guia de orientações para essa retomada. Ele é um guia de 16 páginas, que está disponível no site do Ministério da Saúde. E aqui, de forma resumida, o que ele fala? Informa os alunos sobre formas de segurança e etiqueta respiratória. Então, disponível para a população, em linguagem acessível, não é uma linguagem para especialistas, para entenderem a melhor forma do retorno. E explicar sobre o uso obrigatório da máscara facial, obviamente, respeitando aquelas situações em crianças muito pequenas que não é indicado utilizar. Manter os ambientes limpos e ventilados, orientar a higienização das mãos e punho, orientar que não se deve levar as mãos ao rosto, especialmente olhos, boca e nariz. Deixar acessível materiais para higienização das mãos em vários locais da escola. Lembrar que, nesse recurso, lá na portaria fala de forma detalhada exatamente como ele deve ser gasto, é exatamente como o Ministério da Saúde detectou que muitos municípios, né, pobres, com poucos recursos, não tinham condições para comprar, por exemplo, álcool gel, álcool, máscaras. Então, o Ministério da Saúde
como o secretário Elcio já falou, existem obrigações que são de estados e municípios, mas o Ministério da Saúde sempre ajuda, auxilia os estados e municípios. Aqui é uma situação clara de que nós estamos ajudando os estados e municípios a fazer uma retomada segura após a decisão do gestor local. Então, para isso, a gente deixa, né, essa portaria dá recurso para os estados e municípios comprarem materiais para a higienização das mãos em vários locais da escola e limpar frequentemente ambientes e superfícies, como maçanetas, portas, e essa portaria, esse recurso, também é para comprar material de higiene para isso. Próximo. Bom, repasse de R$ 260 milhões para ações de apoio à gestação e puerpério saudáveis. Quando a gente entrou no Ministério, começaram a crescer casos de morte de gestantes e puérperas. Imediatamente, nós identificamos o problema, nós procuramos e estudamos a fundo como resolver esse problema. Teve uma coletiva aqui sobre isso, com diversos especialistas das melhores universidades do Brasil. Não só fizemos um manual para orientar, mas como traçamos diversas políticas e condutas para resolver esse problema de morte materna pela Covid. O que a gente sabe é que, no final da gravidez e no puerpério, a Covid-19 ela aumenta o risco de morte da mulher. E, obviamente, aumentando o risco de morte da mulher, de uma grávida, também aumenta o risco de morte do bebê. E o Ministério da Saúde agiu prontamente, em um tempo muito exíguo, para imediatamente fazer políticas para resolver esse problema. Próximo. De forma resumida, o que é essas ações de apoio? Qualificação das ações de atenção ao pré-natal, parto, nascimento e puerpério em todos os pontos da rede de atenção à saúde. Identificação precoce, acompanhamento e monitoramento de gestantes e puérperas com síndrome gripal e Covid-19. Suporte ao distanciamento para gestantes e puérperas sem condições. O que a gente sabe é que nem toda mulher, no final da gravidez, tem condições de se isolar. Então, nesta portaria, já publicada, ela dá recurso aos municípios para permitir o isolamento daquelas mulheres que, porventura, queiram, além de toda a orientação do que fazer e de como acompanhar esse tipo de paciente durante a gravidez inteira, mas principalmente no final da gravidez, que é onde há o risco maior, e logo depois do nascimento do bebê. Há um incentivo adicional por gestante e puérpera com cadastro atualizado na atenção primária. Então, com isso, a gente também fortalece e estimula a busca pela gestante para fazer o pré-natal. A gente sabe que um dos problemas hoje, e o Ministério da Saúde, além de estar preocupado com a questão da saúde materna e infantil no contexto da pandemia, também é uma prioridade nossa durante e após fim da fase crítica da pandemia, resolver este problema da saúde materna e infantil do Brasil, que a mortalidade materna ela vinha aumentando nos últimos anos. Então, esse é um grande foco nosso. Um incentivo de R$ 800 para as equipes de atenção primária que possuem gestante cadastrada em qualquer idade gestacional, a fim de apoiar ações de cuidado e prevenção da Covid-19. Incentivo de até R$ 7.280 para apoiar distanciamento social para mulheres grávidas e puérperas que não possuam condições para a realização de isolamento domiciliar. Incentivo financeiro de R$ 10.000 para cada gestante, bebê e puérpera em funcionamento para a prevenção da Covid-19. Próximo. E aqui tem esse manual, né, que são as recomendações para assistência, está disponível no site do Ministério da Saúde, que é dividido basicamente em 3 partes, que é estabelecer o conhecimento sobre a doença. A gente sabe que é uma doença recente, que diversos profissionais, os médicos principalmente, mas também enfermeiros e todos os outros que lidam com a gestante, às vezes não tem tempo, não tem condições de se atualizar. Então, quando você tem guias, quando você tem manuais que colocam essa informação, a formação baseada em evidências científicas atualizadas, que ele possa acessar de forma rápida, isso pode salvar vidas. Então, isso é fundamental. Então, foi um trabalho exaustivo de um grupo de especialistas para estabelecer conhecimento sobre a doença e suas formas de transmissão, para constituir diretrizes que permitam a profilaxia em pacientes obstétricas e nos profissionais de saúde que as atendem. Mostrar a forma de diagnóstico dessa afecção em diferentes fases e o tratamento mais apropriado, considerando essas fases. E aqui a gente fala tanto da testagem, da questão do diagnóstico e também como lidar com essa paciente, caso infectada ou caso não infectada, para impedir a infecção. Alertar sobre a morbidade materna e perinatal decorrente da doença, diagnosticando oportunamente, evitando, por fim, o que a gente realmente espera, a mortalidade materna e perinatal. Próximo. Bom,
essa portaria que eu vou falar agora, ela foi publicada ontem no Diário Oficial. Foi uma grande luta nossa, do secretário Elcio, que é uma previsão do ministro Pazuello, do presidente Bolsonaro, uma previsão de 319 milhões de reais para o cuidado de populações específicas, que eu vou detalhar aqui uma a uma. Próximo. Como é que é, então, essa ação de cuidado para populações específicas? São ações em saúde e para ampliação do acesso, considerando o seguinte contexto. E aqui eu vou falar de que populações, que grupos populacionais são esses. Áreas remotas de populações dispersas, como as de campo, florestas, águas, quilombolas, assentamentos, onde as condições geográficas e a dispersão territorial dificultam o acesso à saúde. Abrigos, centros comunitários, centros de acolhimento, albergues noturnos de população de rua e demais instituições com essa finalidade. Instituições de longa permanência para idosos, que são as ELPI. A gente sabe, né, isso é notório, que o maior risco para a Covid, para o agravamento e mortalidade na Covid-19, são idosos, são pessoas acima de 60 anos de idade. Então, é obrigação do governo federal fazer políticas para essa população. A gente sabe de muitos países que, em algum momento, houve algum tipo de descuido, até pelo desconhecimento lá do começo da doença, que, mesmo fazendo algumas políticas corretas, como, de alguma forma, descuidaram desse tipo de população, a gente teve uma mortalidade muito grande. Então, o governo federal, desde o início da pandemia, tem um olhar muito atento e muito cuidadoso para os idosos. E essa portaria ela vem reforçar, não só com recurso financeiro, mas também para chamar atenção para o problema, para mostrar as formas da gente evitar e cuidar deste grupo populacional. Unidades prisionais, a gente sabe que a aglomeração dessas unidades ela também pode propiciar uma infecção, né, de forma mais acelerada. Unidades socioeducativas, acampamentos de populações ciganas, circenses, que são populações que geralmente têm uma baixa visibilidade. O governo federal, o Ministério da Saúde, quer dar visibilidade para todas essas populações, e áreas de comunidades e favelas, que a gente também sabe que, pela aglomeração, pela conurbação, tem um risco maior de uma infecção rápida, às vezes pela própria dificuldade de isolamento. Então, o Ministério da Saúde também fez questão de privilegiar essas populações todas nesta portaria. Próximo. Bom, então aqui a gente detalha como é que esse valor, como é que essa verba ela é liberada, né? O incentivo financeiro federal de custeio tem caráter excepcional e temporário, ou seja, no contexto da Covid-19, devido à emergência de saúde pública de importância nacional, e será transferido em parcela única para os municípios. Os valores variam de mais de R$ 6.000 até R$ 15.000, de acordo com o tipo de equipe, e aqui eu vou detalhar. Equipe de saúde da família, o valor R$ 6.640. Equipe de atenção primária, modalidade 1. O que é modalidade 1? É de 20 horas, R$ 3.320. Modalidade 2, 30 horas, R$ 4.980. Equipe de saúde da família ribeirinha, R$ 15.000. Equipe de consultório na rua, né, as populações de rua, que moram na rua, R$ 15.000. Unidade básica de saúde fluvial, R$ 15.000. E equipe de atenção primária prisional, também de R$ 15.000. Próximo. Bom, então... Boa noite a todos. Vou falar sobre as demandas atendidas em relação a medicamentos. Próximo. Nós já temos aí 20,9 milhões de unidades de medicamentos distribuídos conforme a demanda. Da parte de cloroquina, próximo, nós temos uma demanda atendida de 5,8 milhões de unidades, conforme as regiões. Nós temos aí 1.856.000 unidades para a região norte, 1.205.500 unidades de cloroquina para a região nordeste, 446.000 para a região centro-oeste, 1.317.000 unidades para sudeste e 1.008.200 unidades para a região sul. Nós podemos ver também nos diversos estados do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, 226.000 unidades distribuídas, Piauí, 34.500 unidades,
Mato Grosso, 152 mil unidades, enfim, todos os estados do Brasil, o quanto foi distribuído conforme a demanda. Próximo. Hidroxicloroquina, temos procedido a questão da doação e do fracionamento, já temos aí um total calculado de 276 mil comprimidos distribuídos para fracionamento em diversos municípios do Brasil, incluindo também o Grupo Hospitalar Conceição, que recebeu no dia 14/9 19.500 comprimidos, e várias outras entregas em andamento. Próximo. Demandas de oseltamivir atendidas, temos 14,9 milhões de unidades nos vários estados do Brasil. Próximo. Nós temos aí a distribuição nas diferentes doses do medicamento. Próximo. E nos diversos estados. Por exemplo, Sergipe recebeu 100.620 unidades, São Paulo recebeu 3.970.100 unidades, Santa Catarina, 1.947.960 unidades, e por aí temos aí o estado atual, né, dessa distribuição em todo o Brasil. Próximo. Demandas de medicamentos para intubação orotraqueal. Próximo. Nós, desde que recebemos o alerta, né, dos secretários estaduais de saúde, dos secretários municipais de saúde, de que poderia estar faltando medicamento para intubação orotraqueal. Intubação é um procedimento básico para aquelas cirurgias em que o paciente precisa, né, de anestesia geral, ou para os pacientes que evoluem com quadro respiratório grave e precisam, de fato, ser intubados. Então, nós nos mobilizamos junto ao CONAS e o CONASEMES, que são órgãos representativos dos secretários estaduais e municipais de saúde de todo o Brasil. Então, juntos ao Ministério da Saúde, né, foram feitas 7 grandes estratégias. Então, eu vou falar rapidamente sobre essas estratégias. A primeira, uma requisição administrativa, onde nós podemos requisitar diretamente essa medicação, né, para distribuir aos lugares de maior necessidade. Aquisições internacionais via Operação Uruguai ou compra por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, pregão eletrônico, né, um processo licitatório, requisição de informações para conseguir mapear no Brasil aonde estavam os estoques desses medicamentos estratégicos para o funcionamento das unidades de alta complexidade, acordos envolvendo rede privada, secretarias de saúde e uma possibilidade de doação por meio da União Europeia, que se encontra em estudo. Próximo. Temos aí a requisição administrativa de mais de 4 milhões de unidades de medicamentos distribuídos por todo o Brasil. Próximo. Conforme os estados, nós podemos observar aí, né, na região norte, 637.479 unidades, no nordeste mais de 1.200.000 unidades, centro-oeste mais de 450.000 unidades, região sudeste quase 1,5 milhão de unidades e a região sul 380.605 unidades. Próximo. Conforme os estados, podemos ter aí um panorama geral dessa distribuição no Brasil. Lembrando que nós temos várias classes de medicamentos e dentro de cada classe vários medicamentos diferentes. Então, às vezes, um estado recebe mais de um determinado medicamento do que outro, mas a ideia é que possa haver aí uma conjuntura de medicamentos capazes de não deixar parar o atendimento ao cidadão. Próximo. Então, nós temos também essa aquisição via OPAS de toda a lista de medicamentos que nos foi enviada pelo CONAS, que é o órgão representativo dos secretários estaduais de saúde. Próximo. Com previsão de compra, de embarque já de vários medicamentos. Já, salvo engano, temos medicamentos embarcados com previsão de chegada no Brasil ainda este mês, ketamina e norepinefrina. Próximo. A Operação Uruguai, temos aí uma distribuição de medicamentos para a região do Rio, para o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, foi uma compra emergencial. Rapidamente tivemos uma mobilização logística do Ministério da Defesa, do Exército, apoiados
pela Anvisa, Receita Federal, a nossa embaixada lá no Uruguai. Todo mundo realmente se mobilizou para fazer chegar em tempo muito rápido medicamentos aí para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Próximo, temos também o processo do pregão eletrônico, já estamos em preparação agora, né, para verificar um segundo processo de pregão eletrônico. Esse primeiro nós tivemos 2 itens homologados em 100% e vários outros itens homologados em percentuais menores. É importante lembrar também que isso tudo ocorre em paralelo, são estratégias que estão correndo ao mesmo tempo. Nós não podemos arriscar tudo numa dessas estratégias somente. Nós buscamos vários meios diferentes de adquirir e disponibilizar esses medicamentos. Próximo. Temos aí também a variação dos consumos por semana. Essa foi uma questão levantada na semana passada. Então, desde que nós começamos a ser alertados, né, pelos secretários de saúde, isso foi dia 25/6, nós estabelecemos as reuniões tripartite diárias para monitorar a situação do abastecimento e nos amparar para uma tomada de decisão estratégica. No dia 31/8, as reuniões passaram a ocorrer na segunda, quarta e sexta, diante de um cenário que já se mostrava menos, vamos dizer assim, menos emergencial. Então, nós temos aí por semana, desde o dia 26/6, contabilizado aí até a 12ª semana, do dia 13 de setembro próximo. E o que nós observamos é que saímos de uma situação de um pico de consumo, lá na primeira semana, lá no começo da nossa contagem, 26 de junho, por exemplo, de analgésicos, a gente observa que houve uma queda, depois uma pequena tendência de subida no consumo de um destes analgésicos e depois uma queda que se manteve, então, num achatamento baixo, né, uma curva que realmente mostrou para nós uma queda desse consumo e uma tendência de estabilização nas últimas semanas. Próximo. Em medicamentos sedativos como ketamina, dexmedetomidina, dextrocetamina, etomidato, midazolam, propofol, nós também observamos essa tendência, uma queda rápida no consumo. Isso pode ter várias causas, pode ser ocasionado por uma queda nas internações hospitalares, enfim, ou até pela alteração da curva epidemiológica conforme o tempo passa, mas isso demonstra realmente uma queda no consumo dos medicamentos para intubação orotraqueal. Para nós isso é uma boa notícia, mesmo assim essas estratégias continuam em andamento. Então nós temos também uma queda e uma curva estabilizada nas últimas semanas. Quando vamos para bloqueadores neuromusculares, próximo, nós temos aí atracúrio, cisatracúrio, rocurônio e succinilmetônio, também uma queda e uma curva estabilizada após essa queda nas últimas semanas. São praticamente 2 meses de estabilização em curva baixa. Então, isso para nós é boa notícia, né? Nos deixa aí, vamos dizer assim, esperançosos, porém não tranquilos, né? Porque sabemos que há cirurgias represadas, muitas pessoas deixaram de fazer cirurgias eletivas e esses medicamentos serão necessários e podemos ter aí um aumento do consumo, mas uma coisa é um aumento do consumo emergencial por uma coisa que está fora do nosso controle, como é o caso do coronavírus, né, da doença pelo coronavírus. Outra coisa é um aumento do consumo planejado, né, um aumento controlado, que você tem condições de gerir um estoque de fármacos nos hospitais, então isso é administrável, né? Próximo. Outras classes como atropina, diazepam, epinefrina, aloperidol, lidocaína, naloxona, norepinefrina, nós temos também essa estabilização da curva. Então, desde o começo nós falamos muito do risco que havia, né, do sistema não aguentar. O sistema suportou, né? As ações foram tomadas, foram mobilizados recursos, houve a cooperação de diversas pessoas, diversos ministérios, e o Brasil tem suportado, o Brasil tem vencido dia após dia esse grande desafio que atravessamos nas diversas instâncias, nas diversas esferas do governo.
Então, felizmente, né, graças a Deus, tem havido resposta e realmente nós esperamos assim que o maior número de vidas possa ser salvo, né? Temos nos esforçado para chegar no melhor resultado possível. Próximo, também trabalhamos com a requisição de informações, isso foi feito por meio de um edital da Anvisa, convocando empresas distribuidoras a falarem dos seus estoques, e essas informações têm sido utilizadas para agir de forma estratégica, orientando a aquisição desses medicamentos nos diversos lugares do Brasil. Próximo, essas informações envolvem informações acerca do estoque de medicamentos, vendas e distribuição, risco de desabastecimento e outras informações gerais. Próximo, temos os acordos tripartites, que também levaram medicamentos para lugares onde havia grande necessidade. Próximo, a solicitação de doação à União Europeia, que ainda está em avaliação, com uma sinalização possível de doação por parte de Portugal. Estamos acompanhando essa situação. Próximo, temos uma chamada pública aberta em tecnologias assistivas. Essa chamada, próximo, ela envolve, então, um repasse para projetos de pesquisa envolvendo reabilitação, tecnologias assistivas para quem tem deficiência física. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência, de dificuldade no seu dia a dia. Próximo. Esse edital aberto, ele destina 40 milhões para projetos que tragam inovação para o nosso Sistema Único de Saúde e que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas com deficiência, pessoas idosas com dificuldade de mobilidade. Esse edital ele foi aberto por meio de uma parceria entre a FINEP e o Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o da Mulher, Direito, Família, né, e Direitos Humanos. Próximo. Ele envolve incentivo para a inovação no âmbito de produtos, equipamentos, dispositivos diversos, estratégias, serviços que promovam funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com algum tipo de deficiência no seu cotidiano. Próximo. Temos 5 linhas temáticas principais: auxílio para o desempenho autônomo, diário e laboral da pessoa com deficiência e das pessoas idosas, ampliação da habilidade visual, auditiva, né, que promovam desenvolvimento intelectual para pessoas com deficiência. Muitas vezes temos crianças com dificuldade na escola, e às vezes as pessoas acham que é alguma questão, né, psíquica. Não, às vezes é uma dificuldade visual, às vezes é uma dificuldade auditiva. Então, tecnologias para o auxílio a essas pessoas pode, inclusive, promover o desenvolvimento intelectual, o desempenho escolar, nos casos de pessoas com deficiência. Próximo. Voltando lá, a terceira linha, esqueci de comentar, próximo, volta isso. Órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção. Quarta linha temática, habilitação e reabilitação. Quinta linha, soluções inovadoras para a atualização das tecnologias assistivas do SUS. A linha temática 5, próximo, ela trabalha, então, soluções inovadoras, né? O prazo para participação ele foi prorrogado. Tá? Então, era hoje, se eu não me engano, era hoje que nós tínhamos o prazo final e nós tivemos, então, a extensão desse prazo. Então, eu peço a atenção dos pesquisadores, de quem trabalha com inovação, reabilitação. Mandem suas propostas até o dia 6 de outubro, às 17 horas, horário de Brasília, e o resultado final, dia 15 de janeiro, no portal FINEP. Então, para mais informações, acesse aí www.finep.gov.br/chamadas-públicas/chamada pública/649, está aí no slide. Depois, quem precisar, né, assista aí a coletiva gravada, aí está o site, e estamos chamando então a comunidade científica, quem trabalha com inovação, para poder cooperar, trabalhar para melhorar a vida das pessoas que têm deficiência física, que têm dificuldades no nosso país. Próximo.
Sobre atrofia muscular espinhal, o Ministério da Saúde, ele discute atualmente a incorporação do medicamento Spinraza para os tipos 2 e 3 da doença. Próximo, a pasta tem agendado várias reuniões com a empresa Biogen para tratar de um dossiê. Nós temos ajudado, colaborado para qualificar um dossiê para ser apresentado à Conitec. Conitec é a comissão que avalia se um remédio ele entra para o SUS, ou se um equipamento médico entra para um SUS ou não, que avalia os protocolos clínicos, as diretrizes terapêuticas, e estamos trabalhando, então, com um laboratório para abrir essa demanda de incorporação desse medicamento para atrofia muscular espinhal, 5Q dos tipos 2 e 3, estamos qualificando essa proposta. Próximo. Então, lá no dia 28/8, nós tivemos uma reunião. Desde que essa gestão esteve em atividade, essa tem sido uma questão urgente para nós e todas as outras questões ligadas, às vezes, a doenças dramáticas, doenças raras, que nós temos realmente que buscar o melhor para essas famílias, essas pessoas. Nós solicitamos lá no dia 28/8 que a empresa apresentasse evidências, que trouxesse estudos econômicos, e tivemos aí no dia 11 de setembro uma apresentação de algumas evidências econômicas, a participação de um especialista, o Dr. Edmar Zanotelli, trazendo dados sobre a experiência brasileira no tratamento da doença, e temos então buscado essa qualificação dessa proposta, que envolve compartilhamento de risco. Diante de uma doença rara em que evidências são difíceis de se conseguir, o resultado muitas vezes pode ser incerto, o mecanismo de compartilhamento de risco pode ajudar na viabilização dessa proposta, para que o custo dessa proposta seja absorvido no Sistema Único de Saúde. Tivemos, então, um envio de material pela empresa no dia 17 de setembro, e hoje, dia 18, próximo, dia 18, teve uma reunião, hoje cedo, e sempre procuramos trabalhar dessa forma. Nós recebemos o material, imediatamente avaliamos, no mesmo dia ou no dia seguinte já damos a devolutiva e aguardamos a resposta imediata da empresa. Nós sabemos da pressa que essas famílias têm, temos trabalhado com pressa também para resolver esses problemas. Então, hoje mesmo, já sugerimos adequações no modelo econômico, na proposta de compartilhamento de risco. Estamos trabalhando na questão do número estimado de pacientes, da avaliação dos desfechos. Nós precisamos avaliar como cada paciente responde ao tratamento. Então, temos dado pronta resposta ao laboratório e já estamos aguardando a resposta novamente. Então, próximo, aguardamos a devolutiva da empresa sobre adequações solicitadas nesse pré-dossiê para ser enviado à Conitec. Uma nova reunião deve ser agendada na próxima semana. Próximo. Sobre as vacinas contra o SARS-CoV-2, nós temos próximo um monitoramento global de vacinas. Estamos trabalhando também, próximo. Estamos trabalhando para a publicação de relatórios técnicos envolvendo as nossas análises científicas sobre quais são as opções de vacina. No próximo slide, nós podemos ver o número de vacinas por fase de desenvolvimento. Hoje em dia, no monitoramento global de vacina, nós temos 200 vacinas em fase pré-clínica, em testagem, 43 vacinas em fase clínica de testagem, com pacientes, com seres humanos, um total de 243 vacinas, conforme dados de 31/8/2020. Próximo. Também avaliamos conforme a plataforma da vacina. Temos vacinas com RNA, plataforma tecnológica de DNA, subunidade proteica, vetor viral, proteína recombinante, vírus atenuado, vírus inativado e outras formas de vacina, como reposicionamento, vacinas que servem para uma coisa e se tenta utilizar ela para outra coisa. Isso também é uma possibilidade. Próximo, temos aí o monitoramento das pesquisas no Brasil contra o SARS-CoV-2. Próximo. E temos aí, por exemplo, o quantitativo de pacientes envolvidos nessas pesquisas. Então, o total geral de pacientes de pesquisa em protocolos relacionados à vacina no Brasil hoje, pela Conep,
é de 38.308 pacientes, pessoas, né? Então, por exemplo, ele tem as diversas propostas de vacina em avaliação no Brasil. Próximo slide, nós vamos ter 4 dos grandes proponentes que têm pesquisado no Brasil em fases mais avançadas com o maior número de pessoas. A vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford, a AstraZeneca, está em fase 3, que é a fase final mesmo de testagem, de pesquisa, e ela tem um total de 10.000 participantes previstos que se encontram em centros de pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A Sinovac Instituto Butantan, que é a Coronavac, está também em fase 3, com 8.870 sujeitos de pesquisa envolvidos em diversos estados. A Pfizer, com a BNT 162, que é baseada na tecnologia de ácido nucleico RNA, está em diversas fases simultâneas de pesquisa, com 5.000 pacientes em São Paulo e Bahia. E a Janssen, com a AD26-CoV2.S, baseado em vetor viral não replicante, está em fase 3, com 7.560 pacientes. Próximo. E como são essas etapas de desenvolvimento e aprovação regulatória de uma vacina? Tudo começa com uma descoberta, uma fase pré-clínica, com a questão conceitual da vacina, com a proposta baseada em ciência clínica, ciência biológica, como que aquela vacina teoricamente poderia agir. Isso é desenvolvido, isso é proposto, então é remetido ao sistema CEP-CONEP, que avalia a ética daquela pesquisa, é remetido também à Anvisa, e após uma autorização, que é baseada na questão pré-clínica, nos testes in vitro, em tubos de ensaio, placas de cultura, células ali que estão preparadas para serem testadas, e depois testes em animais, passamos então para a fase clínica. Depois da aprovação pelo CEP-CONEP, pela Anvisa, começa a fase 1, uma fase com poucos pacientes, muito para testar a segurança da vacina, a resposta do organismo à vacina, e num nível ainda muito rudimentar. Na fase 2 nós já temos mais pacientes, já se começa a testar a eficácia da vacina, e a fase 3, que envolve o maior número de pessoas, já testa de fato a eficácia e um pouco da efetividade da vacina. Esses pacientes são testados, são acompanhados, os efeitos colaterais são monitorados. Caso haja algum efeito colateral que seja suspeito, tem uma suspeita de ligação à vacina, o teste ele imediatamente é interrompido, todo o processo é reanalisado e ele é retomado se há segurança no processo. Então, nós observamos um exemplo recente disso acontecendo, isso é de praxe na pesquisa clínica. Por fim, depois da fase 3 e da publicação desses resultados, nós temos uma aprovação regulatória para registro, que ocorre por meio da Anvisa, uma análise de preços para o mercado, que ocorre no âmbito da CEMED, e na Conitec, uma incorporação então, para distribuição no SUS por meio do nosso Programa Nacional de Imunizações, um dos maiores programas de todo o planeta Terra. Então, esse aí é o percurso dessas vacinas em pesquisa. Próximo, temos também ações estratégicas tomadas pelo governo para a viabilização dessas vacinas contra o SARS-CoV-2 no Brasil. Então, uma dessas medidas foi a medida provisória número 994, de 6 de agosto de 2020, que viabilizou crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de R$ 1.994 bilhões para garantir as ações necessárias à produção e disponibilização dessa vacina pela Fiocruz da vacina, do Oxford e AstraZeneca, mediante também uma transferência tecnológica. Isso quer dizer que o processo ele envolve uma encomenda tecnológica. Nós estamos encomendando soluções e transferindo tecnologia para o Brasil desenvolver sua capacidade científica, sua autonomia, a médio e longo prazo. Então, isso também, nossas ações estratégicas também envolvem articulações com desenvolvedores das vacinas. Então, toda semana nós temos reuniões com pessoas de diversos lugares do mundo que têm pesquisado vacina, pesquisado opções de imunização
para o combate, o enfrentamento à Covid-19. Esse é um trabalho contínuo. Às vezes, um mesmo proponente ele tem várias reuniões. Então, a gente monitora, a gente acompanha o resultado dessas pesquisas, as publicações, e vamos enxergando como cada proposta de imunização avança no mundo inteiro. E, com base nisso, tomamos nossas decisões, né, e buscamos, de fato, a melhor solução para salvar vidas no nosso país. São essas as informações de demandas atendidas em relação a medicamentos e a pesquisa em vacinas. Coelho, eu lembro também que nós temos o acompanhamento de medidas aplicadas em todo mundo, de tratamento, de profilaxia, para mitigar os efeitos da doença, né? Medicamentos que estão sendo também desenvolvidos para fazer o tratamento, porque nós esperamos que em breve teremos aí um retroviral, um medicamento que também sirva para o tratamento, como é o oseltamivir, no caso da influenza. Então, só reforçando, uma coisa que também nós sempre lembramos, é que a vacina é uma das frentes de combate, vamos dizer assim. Nós trabalhamos com prevenção, tratamento precoce, tratamento de pacientes que agravam, infelizmente, muitos ainda acabam desenvolvendo a forma grave da doença. Na reabilitação, isso é uma outra frente, né, de enfrentamento aí à Covid-19. Muitos pacientes saem com alterações pulmonares. Então, tudo isso tem que estar no nosso escopo, né, na nossa visão. Então, nós reforçamos novamente. Você sentiu alguma coisa, febre, dor de cabeça, diarreia, aquele mal-estar, procure o seu médico. Não fique em casa, não fique esperando. Vá logo, né? Procure o atendimento. Muitas vezes isso pode fazer toda a diferença. Então, nada pode substituir a relação terapêutica, a relação médico-paciente, um tratamento precoce, o acompanhamento. Muitas vezes não é numa primeira consulta, às vezes pede-se um retorno. Então, nós pedimos à população que esteja sempre próxima dos profissionais de saúde, né, cuidando de fato, né, do seu bem-estar, da sua saúde. Bom, pessoal, boa tarde. Vou explanar algumas ações aqui que estamos realizando para reforçar a atenção à saúde indígena, né? São ações do Ministério da Saúde e elas são complementares às nossas ações de rotina que a gente já vem realizando aí nas aldeias indígenas. Nós estamos realizando uma ação interministerial com o Ministério da Defesa, no DICEI Maranhão, Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão. E essa missão é para envio de equipamentos, insumos e profissionais de saúde para atuação no combate à Covid-19 e atendimento especializado, né? A atuação é em 3 polos base, são 3 territórios desse distrito, e está beneficiando, né, atualmente mais de 22 mil indígenas, né, de uma população aí do Distrito Maranhão que é de 37.169 indígenas. Entre os distritos sanitários especiais indígenas, o DICEI Maranhão concentra a 7ª maior população indígena do país, distribuídos em 629 aldeias, que são localizadas em 22 municípios no estado do Maranhão, e conta hoje, né, com 642 profissionais de saúde e saneamento. Então, essa ação interministerial é para reforçar essa atuação desses profissionais, mais de 600 profissionais que já atuam lá no DICEI. Os atendimentos especializados, né, além das ações de combate à Covid, estão sendo realizados por ginecologistas, pediatras, infectologistas, clínicos gerais e odontólogos, incluindo a realização de testes para a Covid-19. O período aí, né, ele está ocorrendo agora, ele iniciou em 15 de setembro e vai até 4 de outubro. Essa operação destinou mais de 90 mil unidades de medicamentos e insumos para o combate à Covid. Outra ação estratégica, na verdade, que o Ministério da Saúde está fazendo é no DICEI Vilhena, que fica em Rondônia. Esse distrito ele possui uma população de 5.898 indígenas. A CESAI está realizando essa ação para o combate à pandemia do novo coronavírus. A população de 5.898 indígenas está distribuída em 140 aldeias
E esse distrito, né, ele conta com 328 profissionais de saúde e saneamento. Essa ação específica é com os profissionais do próprio distrito, né, mas ela está focada no município de Cacoal, Rondônia, e iniciou dia 14 de setembro e vai até dia 2 de outubro, e é específico para atender as etnias Suruí e Cinta Larga, residentes no município de Cacoal. Próximo. Para essa ação do Dicey Vilhena, a CESAI já encaminhou mais de 36 mil unidades de medicamentos, teste para Covid-19 e equipamento de proteção individual para reforçar. Essa ação específica está contando com 38 profissionais, né, do próprio distrito, das equipes multidisciplinares de saúde indígena. E aí ela conta com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e técnicos dessas equipes, percorrendo essas aldeias de Cacoal, realizando busca ativa, fazendo testagem e, quando necessário, referenciando os indígenas que necessitem de acompanhamento de média e alta complexidade. A gente vai passar um vídeo agora sobre as ações aí do Ministério em relação à saúde indígena. Enquanto se abre o vídeo, eu queria lembrar que a atribuição do Ministério, em particular da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela se refere ao indígena aldeado em terras indígenas demarcadas oficialmente. Com isso, deixamos bem claro que o indígena que está em áreas que não são demarcadas não está desassistido. Ele se encontra na área de responsabilidade de estados e municípios e é assistido pela atenção primária, pela atenção especializada desses estados e municípios. Então, de forma alguma, ele está desassistido. Ele é tratado como o produtor rural, o agricultor, que se encontra fora dos grandes centros, em áreas mais remotas, mas que estão sob a responsabilidade, sob os cuidados de estados e municípios. Secretário, eu queria, inclusive, fazer um adendo. A portaria que eu falei hoje das populações específicas, ela também engloba os indígenas não aldeados. É importante falar isso, é um reforço para o atendimento, como um todo, como o senhor já falou, mas um reforço específico para indígenas não aldeados. Muito obrigado. Nas florestas, no litoral, no interior, a julho foram recolhidos. Nas florestas, no litoral, no interior, onde estiver uma aldeia indígena, lá também estará a ação do Ministério da Saúde por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI. São mais de 755 mil indígenas de 305 etnias que recebem atendimento de saúde básica diretamente nas mais de 6 mil aldeias em todo o país. Um trabalho que se estrutura em 34 distritos sanitários especiais indígenas, os DICEI, formados por 20 mil profissionais das áreas da saúde, saneamento e engenharia. Neste ano, o governo do Brasil criou o Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo Coronavírus em Povos Indígenas, com o aporte de mais de 125 milhões de reais. A CESAI criou mais de 200 unidades de atenção primária para acolher casos suspeitos ou confirmados do coronavírus e onde também são realizados tratamento de oxigenoterapia em casos leves e moderados. Para reforçar o estoque dos DICEI, a CESAI enviou cerca de 2 milhões de itens entre equipamentos de proteção individual, os EPI, álcool 70%, medicamentos e testes para a Covid-19. De janeiro a julho foram realizados mais de 7 milhões de atendimentos em várias aldeias. Os Ministérios da Saúde e da Defesa realizam missões conjuntas de combate à Covid-19 com o objetivo de evitar a disseminação da doença.
Até o momento, mais de 28 toneladas de insumos chegaram às aldeias. As missões envolvem profissionais das Forças Armadas em apoio aos profissionais de saúde dos distritos. É quando o indígena adoece e precisa de atendimento fora da aldeia que o trabalho da CESAI fica evidente. A remoção urgente para hospitais de referência nas cidades utiliza uma infraestrutura de mobilidade completa, com o apoio de frota terrestre, fluvial e aérea. Um trabalho ágil que salva vidas. Respeitando as tradições e a cultura dos povos indígenas, o Ministério da Saúde, em parceria com os municípios, adaptou 154 leitos em hospitais para o atendimento de média e alta complexidade. E assim, com respeito e responsabilidade, a CESAI zela pela vida e pela saúde dos povos indígenas do Brasil. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas mídias sociais do Ministério da Saúde e também pela TV Brasil. Hoje, atualizando a distribuição de equipamentos e insumos no combate à Covid-19, apresentando os investimentos em outros projetos de enfrentamento à doença, como o Guia de Orientações para a Reabertura Segura das Escolas da Rede Básica de Ensino, por exemplo, e também essa coletiva fala sobre os cuidados para populações vulneráveis. Nós temos perguntas de jornalistas. Secretário, podemos iniciar com as perguntas? Nós vamos iniciar, então, com a pergunta da jornalista Carolina Moreno, da TV Globo. Ela pergunta se esse guia é o mesmo plano nacional articulado com as áreas de educação e assistência social das esferas federal, estadual e municipal. Bom, o documento orientador desse guia, desse manual, dessas orientações, foi a portaria 1857, de 28 de julho, que depois foi retificada pela portaria 2027 e a 2006, 306. Houve discussões do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, os secretários estaduais, e com outros órgãos envolvidos. Mas nós destacamos que a finalidade da documentação que foi apresentada, a finalidade dos recursos que foram repassados para os estados e municípios, é garantir condições de segurança para quando houver o retorno às aulas, as escolas terem material de higiene, material de proteção, para que os alunos retomem as atividades com segurança. É óbvio que isso estará atrelado, estará condicionado à variação da curva epidemiológica, à capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, à decisão do gestor local, que levará em consideração todos esses aspectos, para que nós tenhamos um retorno seguro à atividade escolar, que é tão importante também para o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento mental de todas as crianças, de todos os estudantes. Nós vamos com a segunda pergunta. Agora quem faz é a Bruna Lima, do Correio Brasiliense. Ela pergunta qual a previsão de verba federal para auxiliar no retorno das aulas presenciais com o cumprimento das medidas sanitárias. Como já foi informado também pelo secretário Rafael, por meio das portarias que eu citei anteriormente, já foram repassados a estados e municípios 454.331.202 reais. A finalidade desse recurso, como já foi citado, para aquisição de máscaras, de álcool em gel, de outros materiais como tapetes, desinfectantes para poder realizar a higienização e criar aquelas condições do retorno seguro à atividade presencial nas escolas, proporcionando segurança
aos jovens, às crianças e aos professores. Terceira pergunta é o jornalista Fábio Manzano, do G1. Ele faz a seguinte argumentação. Considerando que quase metade das escolas brasileiras não tem todos os itens de saneamento básico, como esse guia pretende garantir a higiene necessária para manter um ambiente com baixo risco de contágio pelo novo coronavírus? Bom, exatamente pelo Ministério da Saúde estar muito atento às necessidades, principalmente dos municípios mais pobres, foi realizada essa portaria com esse aporte de recursos de mais de 450 milhões de reais para ajudar os municípios a disponibilizar todos esses recursos que permitam a volta segura às aulas quando o gestor municipal resolver fazê-la. Então, esse recurso ele pode ser utilizado para comprar exatamente o que muitos gestores têm dificuldade para comprar, como álcool gel, como material de higiene, de limpeza, máscara para crianças e adolescentes que acharem necessários. É exatamente isso. E o guia orientador que a gente fez é para ajudar o gestor a fazer o melhor uso desse dinheiro. E a gente também tem a forma que o gestor pode utilizar esse dinheiro, como ele pode gastar esse dinheiro, também está feito em normas técnicas que foram pactuadas com o CONAS, com o Nascente, da melhor forma de como eles podem adquirir, o que eles podem adquirir com esse dinheiro. Então, é importante isso para adquirir exatamente o necessário para um retorno seguro às aulas, tanto com equipamentos, quanto com material de limpeza e, principalmente, também com orientações. Vamos com a pergunta do Jailson Torres, ele é da TV Cairós, de Marabá. Ele pergunta, o plano de segurança do Ministério da Saúde pretende entregar kits de higiene, como máscaras, álcool gel, máscaras face shield e demais itens para a retomada das aulas? Como já foi explanado, ele se trata de um repasse de recursos para os gestores locais para que eles façam a aquisição desse material. Eles, naturalmente, já deverão estar fazendo, por ser responsabilidade deles, a operação, o funcionamento desse estabelecimento de ensino. Nós estamos dando um reforço com recursos federais, com essa finalidade, com o objetivo de garantir a segurança para o momento em que ocorrer a retomada das atividades presenciais nas escolas, nas salas de aula. Agora a indagação da Paloma, da TV Globo, ela pergunta se o guia com orientações para a reabertura das escolas da rede básica de ensino foi discutido com o Ministério da Educação e também se tem o aval do MEC. Sim, é importante dizer que isso foi feito conjuntamente Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Mas eu destaco que, no que tange a responsabilidade do Ministério da Saúde, ele se refere a medidas de prevenção, a medidas sanitárias, no que diz respeito à saúde, ao bem-estar, a evitar a infecção em massa dessas crianças, desses professores. Então, ele se refere principalmente no que diz respeito a aspectos sanitários e cria condições, inclusive com repasse de recursos, que foi uma portaria paralela a ele, para criar essas condições. Agora vamos com a pergunta do Jonas Valente, ele é da Agência Brasil. Como se deu o repasse para as ações de retomada das aulas? Foi por meio de edital? Qual foi o critério para a distribuição? Ele foi condicionado ao retorno à definição de um calendário? E como foi o debate com o MEC sobre o tema? Estados que decidirem manter as aulas remotas receberão recursos e apoios? Ele foi feito de maneira a obedecer um dos princípios do SUS, né? A integralidade e a equidade. Então, seguindo critérios objetivos, ele foi repassado a estados e municípios, levando em consideração também critérios do PNAD e do IBGE, e, dessa forma, foi feita a descentralização a todos os municípios para que eles pudessem adquirir esses materiais. Como já foi citado também, o retorno às aulas ele será decidido pelo gestor local, baseado em aspectos relativos à variação da curva epidemiológica, à capacidade de resposta da rede de atenção à saúde e
a outros critérios que ele poderá considerar para tomar essa decisão, conforme já foi definido por decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu pediria ao secretário Rafael para completar com mais detalhes relativos ao repasse de recursos. Então, vou detalhar aqui. O Ministério da Saúde, por meio da portaria 2027, 7 de agosto de 2020, repassou aos municípios do Distrito Federal um incentivo financeiro específico para as ações de prevenção e disseminação do SARS-CoV-2 no contexto escolar. Este recurso foi definido conforme o Censo Escolar de 2017, nos mesmos termos utilizados na adesão do Programa Saúde na Escola, definidos na portaria número 1055, de 25 de abril de 2017, e foi repassado do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde. Agora nós vamos com a pergunta da Folha de São Paulo, jornalista Natália Cancian. Ela faz a seguinte pergunta. Estados têm adotado estratégias diferentes de retomada das atividades escolares. Alguns focam em datas para retorno inicial de ensino médio e educação de jovens e adultos, outros prevêem o retorno também do ensino fundamental. Embora o Ministério diga que a decisão é dos estados e municípios, qual é a orientação da pasta nesse caso? A orientação principal é preservar vidas. Dessa forma, o Ministério ele estabeleceu já há algum tempo a portaria 1565, que versava sobre retomada segura às atividades. Essa é uma delas. Já foram estabelecidas portarias interministeriais com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por exemplo, sobre o funcionamento de abatedouros e frigoríficos. Então, essa portaria com relação a esse guia para o retorno seguro à atividade presencial nas escolas é mais uma orientação e que deverá ser seguida com bastante prudência, atendendo à decisão do gestor local, que deverá considerar a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, taxa de ocupação de leitos, como atender se houver adoecimento e também a variação da curva epidemiológica, como está a quantidade de infectados no seu município, como está a taxa de letalidade no seu município, para ele poder tomar essa decisão. Eu ia guardar isso para as palavras finais, mas eu tenho que lembrar que nós temos que nos adaptar, como falou o nosso ministro no seu discurso de posse, a uma nova realidade. É uma realidade em que nós vamos absorver novos hábitos, como o da higienização das mãos, o uso das máscaras, etiquetas respiratórias, manutenção de um distanciamento. Tudo isso aliado a uma futura vacina que estamos prospectando e, se Deus quiser, teremos acesso a ela para disponibilizar para a nossa população, mas nós não podemos parar de viver. E, com toda a segurança possível, temos que iniciar essa retomada das atividades que são necessárias até para a nossa saúde mental. Bom, nós estamos transmitindo pelos canais do Ministério da Saúde e também pela TV Brasil. Antes do encerramento desta coletiva de imprensa, nós passamos a palavra para as considerações finais do secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Estamos envidando em todo momento os nossos esforços para salvar vidas, mas não só para salvar vidas, como para termos qualidade de vida. É uma vida saudável. O tratamento precoce é uma das iniciativas nesse sentido. Em momentos anteriores, havia orientações para ficar em casa. Não criticamos esse posicionamento, porque a doença era desconhecida e seus efeitos em todo o mundo. Estávamos até observando o que acontecia em outros países. Mas temos a certeza que o tratamento precoce é a solução mais adequada. Então, ao sentir os sintomas, vá a um posto médico, vá a um hospital, procure o seu médico, procure orientação para que inicie rapidamente o seu tratamento. O médico vai lhe orientar, vai lhe esclarecer. Dependendo dos medicamentos que ele for receitar, os senhores vão aceitar e vão iniciar o seu tratamento. Isso evitará o agravamento do quadro clínico, evitará a hospitalização, evitará a ida a uma UTI. E nós temos observado
uma queda acentuada na taxa de letalidade. Isso mostra a eficácia do tratamento precoce. Ao sentir os sintomas, procure um médico. Vimos também a queda do consumo de medicamentos para intubação orotraqueal, que é outro indicador de que estamos tendo uma menor demanda por leitos de UTI. A força do SUS se faz presente nos efeitos do combate à pandemia. No dia de hoje, completamos 30 anos da aprovação da Lei 8080, que regula o SUS e os seus princípios primordiais de equidade, integralidade e universalidade, levando a atenção de saúde desde a atenção primária até a atenção mais complexa da atenção especializada. O Programa Nacional de Imunizações é uma das realizações desse nosso SUS e de sua força. A vacina não poderá nos isentar de adotar outras medidas de segurança, como o uso da máscara, o distanciamento, as medidas de higiene. Com isso, nós já temos hoje mais de 80% de recuperados, dentre os quase 4,5 milhões de infectados no Brasil. Temos que criar condições de trabalhar com segurança para vivermos uma nova normalidade, uma normalidade que vamos passar a conviver com a Covid, como convivemos com o sarampo, com a febre amarela, com a febre tifoide, com a dengue, com a zika, com a influenza. É uma nova realidade e nós temos novas necessidades por causa dessa realidade. Dentro do nosso objetivo de salvar vidas, temos que também levar a qualidade de vida ao brasileiro e assim conseguirmos a saúde mental. E é dessa forma que nós agradecemos aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, combatendo esse nosso inimigo invisível, que é a Covid-19, salvando vidas, se expondo ao risco perante os pacientes e trazendo um menor sofrimento para a população brasileira. Aos nossos heróis, os profissionais de saúde, o nosso muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos aos secretários, agradecemos aos jornalistas que enviaram as perguntas. Obrigado a todos e uma boa noite. A coletiva de imprensa está encerrada.